nós vamos falar sobre planejamento previdenciário, sobre a importância do planejamento previdenciário. Olha para isso, um tema super forte, super importante, né? Boa noite, como é que está o som? Nilza, tudo bem? Como é que está o som, pessoal? Tá bom? Sou João Gabriel, sempre querido amigo João Gabriel aqui junto conosco. Grande abraço, abraço aí para Belém, né? Vamos lá, professor Kisley. Grande querido amigo Guilherme, né? Nosso presidente da Comissão de Previdenciário lá de Sergipe. Grande abraço, Guilherme. Boa noite, João Gabriel. E aí, professor Washington, tudo bem? Tudo bom, Kisley? Boa noite, como vai? Boa Tudo noite. bem? Bem, tudo bem. Coisa boa, o pessoal está começando a entrar aí, Kisley, Se a gente dá um né? tempinho, vamos esperar um pouquinho, né? Boa, com certeza. Viviane, um abraço, nossa coordenadora do IEPREV, lá no Rio Grande do Sul, terra boa, de Camaquã. Carlos Magno, seja bem-vindo. Gente, vamos, olha, aqui do lado tem aquela coisinha do direct, aquela pipazinha deitada. Então, vamos mandar para as pessoas, para que cheguem mais pessoas aqui e possam estar conosco, né? Curtindo a nossa live e entendendo tudo sobre planejamento previdenciário. Isso mesmo. Nós vamos conversar hoje com o professor Kisley sobre planejamento previdenciário, tá? Vamos dizendo, olha, eu quero ver corações aí, pontos. Kisley, como é que vai? Você está me ouvindo bem, querido? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Meu áudio tá bom para ti também? Tá tranquilo? Tá ótimo. Perfeito. Você está no computador, Alessandra Bussato, boa noite, seja bem-vinda. Alessandra que faz um trabalho de mentoria, de coaching para advogados muito interessante. Vamos ter novidade daqui a pouco, eu e a Alessandra conversando sobre isso, né? Ênia, aqui da presidente da Comissão de Previdenciário da OAB de Ceilândia, Tiago Kidrick, presidente lá da Comissão de Seguridade Social do Rio Grande do Sul, e também presidente da Comissão de Previdenciário da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Tá? Kisley, você está no computador, Kisley? Eu tô no Instagram aqui apoiando no laptop. Tu deu um jeito. Cara, porque eu estou vendo o computador, a tela do computador do teu óculos, e eu já ia perguntar, poxa, como é que você consegue fazer live pelo computador? É só um apoio, é só um apoio. Era tudo que eu ia querer. Foi Né? enjambrado aqui hoje, foi enjambrado. Eu tive que botar aqui o laptop. Não, faz parte. Mas, gente, vamos, até porque como o assunto é um assunto muito palpitante, né? E a gente não pode perder tanto tempo. Né? Eleusa, grande abraço, Eleusa, seja bem-vinda, sempre presente aqui nas nossas lives. Temos que fazer outra, hein, Eleusa, daqui a pouco, tá? Agora, hoje, pessoal, eu quero conversar, e como vocês sabem, todas as quartas e as quintas-feiras, às 18h55, nós sempre temos uma live aqui. É o WB Convida. Toda quarta e quinta, às 18h55, eu trago um grande convidado. E hoje nós vamos conversar sobre a importância do planejamento previdenciário. E vamos conversar com o professor Kisley Domingos, que é inclusive autor de livros, tem um curso próprio, né, que ele ministra vários cursos sobre reforma, sobre direito previdenciário, outros pontos, ele vai conversar mais com a gente. Então saiba, toda quarta e quinta, às 18h55, você tem um compromisso aqui conosco. Isabela Café, seja bem-vinda. Né? Tem um compromisso aqui conosco no WB Convida. Kisley, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? Aqui é um bate-papo super informal, sem professor, sem doutor, sem nada, né? Pensando que nós estamos aqui conversando juntos numa mesa bem agradável. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, professor Washington. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente estar tratando aí com os amigos da área previdenciária, os
as pessoas que têm interesse também, mas que não trabalham ainda, mas que têm interesse pela área, que participam muitas vezes. É sempre bom a gente tá unido aí nesse sentido, né? Então, sempre que precisar, eu estou disponível aí para a gente debater, tá? Ótimo. Conversa um pouquinho, se apresenta um pouco para as pessoas, aqueles poucos que não te conhecem, dá um oi, fala do teu livro, fala do teu curso. Bom, pessoal, a vida acadêmica minha foi sempre voltada para a área do direito previdenciário, né? Hoje sou advogado, sou professor nessa área também, mas isso tudo começou muito lá atrás, na época da faculdade ainda, da universidade, onde o estágio obrigatório fui acabar caindo na Defensoria Pública da União, à época, e caí num ofício previdenciário. Então, assim, ó, chovia previdenciário, chovia mesmo, literalmente previdenciário nesse ofício. E nós trabalhávamos, né? Então comecei a gente ajudava muitos defensores à época e comecei a tomar gosto pela matéria, né? Na universidade nós tínhamos, eu tive o prazer de ter direito previdenciário na cadeira da própria universidade. Muitas não têm, né, Washington? Hoje já está mais comum, mas antes era matéria optativa, né? Então muitas não tinham, né? E a minha tinha. Já tomei um certo gosto aí pela matéria e depois, com o estágio na Defensoria Pública da União, foi o que veio a selar. Saí do estágio, montei meu escritório, comecei a trabalhar só na área previdenciária. Nosso escritório hoje atua em duas frentes, a área previdenciária e a área trabalhista, né? Aí com outros advogados. E a partir de então fiquei nisso, advogando na área do direito previdenciário, lecionando também. Depois surgiu a ideia de escrever com o Marcos, né? O Marcos de Castro, acabou de entrar aqui agora, deixa um abraço para ele. Um amigo meu lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, escreveu o livro de Direito Previdenciário Simplificado, que é um compêndio das nossas aulas. Então, a gente tentou facilitar ao máximo esse livro. A ideia desse livro, Washington, não foi ser um manual. A gente não quis nunca ser um manual de Direito Previdenciário. A gente queria ter um livro onde a pessoa pudesse sentar, ler esse livro e entender a matéria, né? A nossa preocupação sempre foi essa, né? De tanto a pessoa que é da área como a pessoa que não é da área previdenciária, que ela pegasse esse livro, sentasse, lesse e entendesse, né? Não, eu entendo o que é o direito previdenciário. Esse sempre foi a nossa ideia, né? E tá ele aqui, deixa eu fazer já um merchan, né? Tá aqui o livro, Direito Previdenciário, já leva o nome simplificado, né? Que a gente teve essa ideia de deixar cada vez mais prática a matéria. E aí o pessoal tá dando um feedback, graças a Deus, bacana, o pessoal tem gostado. E a gente segue firme. Isso aqui eu falo com o Marcos, isso aqui é um casamento nosso, né? Porque essa é a primeira tiragem, mas a gente vai ter que atualizar e tá sempre isso aqui. Então, realmente um casamento, né? Então, a gente tá bem contente, bem feliz aí com o resultado. E indico, né, pessoal, vender meu peixe. Quem tiver interesse, só procurar a gente, tá? E é isso. Eu sou bem feliz na área, sou bem feliz no que eu faço. E é muito bacana também a questão da academia, é muito prazerosa, né? Então, eu me sinto bem realizado no que eu faço, Washington. Que bom, Kisley. Isso é o mais importante, é que a gente tenha, na realidade, esse prazer de fazer, né, em fazer aquilo que nós estamos trabalhando, né? Prazer em trabalhar. Olha, eu quero dar um oi aqui. Nós temos gente de Belém do Pará, de Brasília, de Curitiba, do Rio Grande do Sul, de Aracaju, de Teresina, Piauí, né? Inclusive, olha, a Ale Rodrigues diz que tem o teu livro e o Guilherme Teres, lá o nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário, lá de Sergipe, ele tem também o teu livro e diz que é muito bom, super indica. Tá? Obrigado, agora, obrigado, Guilherme. Obrigado. A Lidiane já vem aqui e diz, opa, vai ter sorteio. Sim, vai ter sorteio. Tá? Só que o seguinte, o sorteio ele vai ser um sorteio duplo essa semana. Isso mesmo. Vocês sabem, toda quarta, toda quinta, às 18h55, nós temos o WB Convida aqui na nossa live. E amanhã nós vamos estar com a doutora Adriana Bramante,
tá? E vamos ter uma live com ela amanhã às 18h55. E olha, vai ter sorteio do livro do professor Kisley e vai ter sorteio do livro da professora Adriana Brabante, falando sobre dissecando o PPP. Então, será um sorteio duplo. Amanhã eu passo todas as regras aqui para vocês. Mas, Kisley, ah, planejamento previdenciário. Muita gente tem falado, né? Virou uma certa moda falar em planejamento previdenciário. Eu vejo todo mundo falando, eu faço planejamento previdenciário. Eu atuo com planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é a próxima, né? Aqui, ó, Suzane Ferraro, lá, presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Rio de Janeiro, sempre presente aqui. Um grande beijo, Suzane. Bom te ter aqui. E dizendo, planejamento previdenciário é tudo. Vamos lá. Se você fosse conceituar o que é planejamento previdenciário, como que você poderia conceituar isso para a gente? Então, Austin, isso aí, como tu acabou de falar, né, tá em alta agora e realmente está, né, veio a se tornar aí não digo, mas é o carro-chefe aí na maioria dos escritórios previdenciários agora com a reforma, né? Então, o que é o planejamento previdenciário aqui para o pessoal, né? É o fato de eu fazer um trabalho, desenvolver um trabalho nesse sentido, em cima, né, digamos assim, da vida do segurado, analisando todo o tempo de contribuição dele, o que está correto, o que está errado, o que está dentro do INSS, o que está fora, o que está em outro regime que pode entrar ali, que pode ser feita a conversão, o que a gente pode fazer a compensação. Então, o que vai me dar de resultado esse planejamento? Eu vou verificar quanto tempo esse segurado tem, se esse tempo é normal, se esse tempo é especial, se eu posso converter esse tempo, se eu posso acrescentar um período a mais para ele ou não, por quanto ele poderia se aposentar, quando que ele poderia se aposentar, se ele se aposenta agora é vantajoso, se ele se aposenta na frente, lá mais no futuro, será que ele não é mais vantajoso? O parecer, o planejamento previdenciário vai nos proporcionar essa análise, esse estudo e entregar esse material para o cliente, né? Então, é uma ferramenta muito boa, que agora está muito em alta por conta da reforma e é uma boa área aí para quem está começando a atuar, enfim, no direito previdenciário, começar por aí, né? Porque muita gente vai procurar para ter uma ideia, para saber como é que vai se aposentar, quando vai, por quanto. Então, é um bom nicho aí para quem está atuando, quem vai começar. Estou vendo aqui, acabou de entrar nosso querido amigo Eliseu Leite, que também trabalha muito fortemente com planejamento previdenciário. Seja bem-vindo, Eliseu. Que bom você estar aqui conosco. Olha, gente, esse é um ponto, né, na realidade, que a gente tem de ter muita clareza. Né? Primeiro, eu sempre tenho falado, Kisley, que antigamente a gente virava e dizia para o cliente quando ele iria se aposentar. Né? Hoje a gente tem que dizer como ele vai se aposentar, não quando. Né? Porque hoje tem um leque enorme de possibilidades de aposentadoria, né, que vai influenciar drasticamente no valor do benefício que ele vai receber, e essa vai ser a grande, vamos dizer assim, o grande diferencial do advogado e da advogada previdenciarista. Agora, como? Que tipo de ferramenta? Né? Porque assim, a gente falar é muito bonito, assim, né? Poxa, você tem que identificar. Agora, como que você identifica? Qual seria a dica prática para os advogados e as advogadas que estão aqui nos ouvindo? Quais são os passos? O que é que ele tem que fazer? Né? Tem que fazer conta? Tem que ter uma planilha de cálculo? Tem um sistema? Que sistema você usa? Vamos lá trocar essa ideia sobre isso. Vamos lá. Eu quero só inverter um pouquinho a ordem. Eu fiz uns apontamentos aqui, professor Washington, e aí eu só quero deixar os sistemas e os cálculos mais para o final, pode ser? Lógico. Perfeito. Eu só queria, a princípio, só para começar, para a gente trocar essa ideia, que é uma forma mais, não tão técnica, mais um bate-papo mesmo, né?
A questão do planejamento previdenciário, a gente nota ainda que há uma falta de conscientização, professor Washington, no próprio segurado, né? Ele não tem essa consciência de planejar a sua vida previdenciária. Isso a gente nota muito, né? Tanto é que a grande gama de segurados que vão diretamente ao próprio INSS solicitar aposentadoria e não procuram antes um profissional da área, um advogado, é muito grande, né? E o que acontece? Eu não estou generalizando, o INSS pode conceder um cálculo correto, sim, acontece muito, né? Às vezes a gente verifica, depois a gente vai falar dos sistemas, a gente verifica no sistema do escritório que nós utilizamos, até mais de um, que muitas vezes não é exceção, mas muitas vezes o cálculo do INSS está correto e o sistema usa até um cálculo um pouco menor, um pouco abaixo. Aí a importância também do advogado entender um pouco de cálculo e não ficar somente refém do sistema, né? Então, o que eu noto? Ainda hoje, uma certa resistência do segurado em procurar um profissional da área, um advogado previdenciarista, para que se faça esse planejamento previdenciário. Ele prefere por vezes... Fernanda está até aqui falando para a gente, né? Fernanda Brito, que sempre está aqui conosco também, seja bem-vinda, que o segurado só quer planejamento 0800. Né? Que acha que isso é balela, que acha, né, não vê o valor especificamente nisso. Exato, exato. A gente vai chegar num ponto aqui que eu quero tratar também da criação, da geração de valor, né? Mas então eu noto muito isso ainda, professor. O que acontece? Eles vão diretamente ao INSS, até inclusive um caso, até vou relatar rapidamente um caso que aconteceu agora essa semana, de uma aposentadoria especial, onde o segurado juntou apenas um PPP, não juntou um segundo PPP, que era, por incrível que pareça, o mais importante, né? Juntou, teve um processo administrativo em torno de 1 ano e pouco, e teve essa DER que ele queria conservar, né, pelo tempo, em virtude dos atrasados, só que ele não juntou o PPP que ia fazer a diferença, ou seja, né, eu vou ter que juntar de novo esse PPP, tentar, se eu não conseguir via recurso ou revisão, enfim, eu vou ter que juntar. Por quê? Porque ele não procurou o advogado, ele veio procurar depois que ele já tinha a negativa. Então isso acontece muito, eles procuram o escritório com a negativa, mas eles não procuram o escritório para que o advogado faça via administrativa e faça, juntando toda a documentação necessária, montando todo aquele procedimento, né, para levar à autarquia. Eles procuram depois. E aí eu acredito que isso ainda seja por conta do preconceito e da própria discriminação do próprio ainda segurado em tratar o advogado como custo e não como investimento. Né? O segurado ele não vê o advogado como investimento, ele vê como custo. Eu vou ter que pagar o advogado para fazer isso, tal. Ele prefere ir até a agência sozinho fazer o pedido. Aí depois entra a questão de revisão e tudo mais, que o que complica é muito mais oneroso, muito mais custoso, né? Então eu vejo muito a princípio, de imediato, para a gente começar a conversa, isso. O próprio segurado... Agora, Kisley, eu queria pegar nesse ponto, e até assim, semana passada, quando eu estava aqui até com a Melissa Foman, e ela até fez ver uma diferenciação entre o despachante e o advogado. Né? Que o despachante, na realidade, quer ali, faz o que o cliente pediu, ponto. Né? Ele vai lá e literalmente despacha, resolve o que o cliente pediu, sem pensar. E o advogado, ao contrário, ele tende a analisar e pensar numa relação de médio e longo prazo com aquele cliente. Isso é um ponto interessante, porque assim, a gente fala, poxa, o cliente quer ter um planejamento previdenciário sem nenhum custo. O cliente vai primeiro ao INSS, depois vem atrás do advogado e da advogada. Né? Agora, será que os próprios advogados, a própria classe, o próprio previdenciarista, não estaria pecando nesta preparação? Porque eu vejo mesmo, tá aí, ó, você está trazendo vários pontos importantes que devem ser observados no planejamento previdenciário.
Mas quando eu vejo algumas pessoas trabalhando, elas simplesmente pegam ali o CNIS, simplesmente fazem um cálculozinho rápido no sistema e não faz quase que como um despachante. Você vê na sua prática, no seu dia a dia, e o que é que você sugere para as pessoas em relação a isso? Que eu acho que assim, eu costumo até falar que virou moda compliance. Tudo é compliance agora, né? Tudo é compliance. Do mesmo jeito, o planejamento previdenciário virou, tá parecendo aquela coisa de banco que vira e diz: ah, você agora é cliente select, você tem assessoria de investimentos, você tem assessoria disso, mas no final é tudo balela e não tem nada. É só uma desculpa para te cobrar uma tarifa mais cara. Né? Como é que você vê isso no advogado? Será que está acontecendo isso? O que é que ele pode fazer para ser diferente? Professor, eu acho que é o trato, né? A gente tem que saber lidar com o cliente, né? Isso fica até como dica. A gente fala muito isso nos cursos presenciais que a gente faz. O próprio planejamento previdenciário é uma ótima ferramenta para que eu cobre uma consulta indireta, né? Nós costumamos falar muito isso. Se eu falo que eu vou atender, ou o cliente liga para o escritório, eu falo que a consulta vai custar R$ 300, 400, R$ 500, que seja, enfim, não sei como é que os colegas estão cobrando, né? O cliente não vai, principalmente do regime geral, ele não vai para o escritório, ele não vai conhecer a tua estrutura. Né? Eu quero marcar uma consulta com o doutor, assim, não, tudo bem, a consulta é R$ 300. Ele vai? Ele não vai comparecer. Agora, deixa eu só te interromper um pouquinho. Claro. Pessoal, vamos colocar aqui, vocês cobram consulta ou não? Aí coloca assim, cobro consulta, não cobro consulta. Vamos só para a gente ter uma noção. Continua aqui. Isso. Continua, por favor. Desculpa ter te interrompido. Imagina. Então, o que a gente sempre indica para que se faça, né? Por exemplo, um segurado que vai procurar para tentar aposentadoria. Quando ele vai procurar o escritório, ele vai com aquela pastinha dele cheia de documento, geralmente com um bocado de carnê, várias carteiras de trabalho, que está lá na casa dele, que está guardada, que ele não mexe a tempo, ele tirou da casa dele para te levar para o escritório. Né? Quando ele chega lá, você não cobra a consulta inicial, não vai dizer para ele no telefone que é R$ 300 a consulta e tudo mais, mas ele quer se aposentar, ele quer saber como é que vai ser a aposentadoria dele, ele passa a se interessar por isso. Você vai colocar ele na sua frente e vai conversar, vai trocar essa ideia com calma, ele vai conhecer a tua estrutura, você vai oferecer um cafezinho para ele vai verificar o teu trabalho, né? E o que tu vai se colocar na mesa? Tu vai dizer, João, fulano de tal, enfim. Eu preciso, para saber da sua aposentadoria, analisar toda a sua vida contributiva. Né? Eu preciso analisar do seu primeiro vínculo na vida, geralmente é um senhor de idade já, então a gente fala, eu preciso analisar do seu primeiro vínculo até hoje. E eu preciso analisar se nesse caminho todo não tinham furos, não tinham janelas abertas que eu preciso fechar. Né? Eu preciso, depois de montar tudo isso, fazer a conferência das carteiras, dos carnês. Eu preciso fazer um cálculo, eu preciso montar uma planilha para você, enfim, para saber quanto tempo o senhor tem, quanto tempo falta, se já está ali com o requisito implementado, por quanto, que é o mais importante, por quanto que o senhor iria se aposentar se fosse pedir o benefício hoje ou se fosse pedir daqui a 2, 3 anos. Isso tudo, professor, isso tudo faz com que a gente faça essa geração de valor ao trabalho, né? Ele se senta ali, ele está interagindo contigo, ele está vendo o que tu vai trabalhar. E ali tu passa o teu valor. Isso tudo nós vamos fazer, isso tudo eu vou precisar de um prazo longo até, geralmente o que nós costumamos fazer, isso eu falo numa prática pessoal, porque realmente é demorado. Nós pedimos 3 a 4 semanas para fazer um parecer desse, pela demanda e tudo mais, né? Então ele nota que é um trabalho que tu vai desenvolver em cima e que aquilo ali vai valer o valor. E aí, o que tu passa? Tu passa, eu faço esse parecer, por isso vai ter o custo X. Vou lhe cobrar R$ 300, 400, ele vai pagar. Ele vai pagar porque ele veio até o teu escritório, ele conversou, ele não vai levar aquela documentação de volta embora para jogar lá de novo no escaninho dele e deixar lá.
ele vai pagar. E aí cabe a nós também facilitar muitas vezes, né? Um sistema de boleto, faz esse pagamento parcelado, enfim, mas você cobra. E eles pagam, e pagam contentes, o professor Washington, eles pagam. E essa é uma forma, aqui... é uma forma de você cobrar uma consulta indiretamente, né? Aí faz o seu preço, 300, 400, 500, enfim, quanto que vale ali para você o parecer previdenciário, né? Se é regime geral, pode se estabelecer uma tabela, se é o regime próprio, já dá para cobrar um pouquinho mais, então tudo é questão de jogo de cintura também, de acordo com cada cliente, né? Mas é uma forma eu queria... aqui nós ficamos um pouco mais das pessoas que responderam, foram umas 25, 20 pessoas que responderam aqui, né? Ficou quase meio a meio, ganhando um pouquinho o não cobra consulta. E aí, depois eu queria que o Marcos de Castro falasse o que é a consulta indireta, que ele disse que cobra uma consulta indireta. Né? Mas, desculpa, fale. é isso que eu estou pontuando. A gente consegue, através do planejamento previdenciário, obter uma consulta indireta. É isso que ele está pontuando também. Através dessa humanização do atendimento, e a gente acaba fazendo essa cobrança, mas o cliente entende e verifica o teu trabalho e ele vai pagar. Ele vai pagar e vai pagar contente, né? Isso em caso, o professor Washington, de aposentadorias, né? Que a gente precisa trabalhar com planejamento. E em casos de benefício por incapacidade, até eu dou uma dica também, que nós damos essas dicas nos cursos presenciais. Geralmente, a gente sabe que o regime geral, os segurados são realmente mais, não posso dizer desfavorecidos, mas é uma remuneração mais baixa, né? É mais difícil, geralmente estão doentes, estão sem fonte de renda, né? Muitos advogados acabam cobrando no êxito, né? Nós implementamos já há muito tempo um sistema de boletos, né? Aí o que a gente argumenta? Nós vamos cobrar realmente, isso eu estou falando de benefício por incapacidade, né? Regime geral. Nós vamos cobrar no êxito, claro, se conseguimos o benefício, né? Se conseguimos implementar o benefício. Porém, nós temos uma taxa de manutenção que nós fizemos no valor X, aí você estipula 150, 200, 300. Usa um sistema de boletos e parcela. Eles vão entender. Porque assim, eu trabalho gratuitamente, até vou ganhar os honorários se eu conseguir o êxito na ação, porém eu não posso absorver os custos do processo, né? Então eu repasso essa ideia para eles também, lembrando, trazendo o cliente até o escritório, não comentando que cobra consulta, mas a gente traz ele, explica a situação, eles conhecem a estrutura e verifica que tu vai desenvolver um trabalho e tu vai ter um custo. E esse custo eu não posso absorver. Então eu repasso esse custo para o cliente em boletos. Ele paga mensal, uma quantia menor, aí você individualiza cliente caso a caso, e o escritório acaba ganhando na quantidade, né? Se eu tenho vários boletos de R$50, vamos supor uma ideia, 50, 100, 150 por mês, né? No montante, eu tenho uma certa remuneração voltada ao escritório que eu posso, inclusive, custear a minha estrutura, né? Então, são formas indiretas que você tem do regime geral, que é difícil cobrar, a maioria cobra no êxito, de tu custear a tua estrutura, né? Então é válido. Kisley, nesse aspecto, até o Guilherme, coloca de novo a hashtag, né? O Guilherme está desenvolvendo uma campanha da hashtag Somos Todos Previdenciaristas, de valorização, né, dos previdenciaristas. Agora, nesse aspecto, eu me preocupa um pouco, e eu sempre tive essa visão nesse aspecto, que assim, nem relógio trabalha de graça, né? E quando você não se valoriza, quando você não dá realmente prestígio ao teu próprio trabalho, não vai ser os outros que darão prestígio ao teu trabalho. Tá? Eu entendo, e vamos lembrar, gente, na tabela da OAB, ela exige a cobrança de consulta. Né? Tem lá os valores de consulta e os pontos. Você pode até diluir, talvez, né, como o
Kisley está dizendo, vamos diluir isso, vamos, na realidade, não falar em consulta, mas falar no análise de dados inicialmente, vamos falar no próprio planejamento previdenciário, inicialmente, o que for. Agora, o grande ponto é, nós, acadêmicos, nós que escrevemos, nós que atuamos na área, nós temos de falar isso para todo mundo. Eu acho que o grande movimento é, quer pagar 2 tons, quer não fazer nada, vai para o despachante e sofra as consequências de ir para o despachante. Ou até diria, vá para aqueles que se intitulam advogados, mas não o são. Né? Porque não faz. Aqui eu tenho um atendimento diferenciado. Aqui eu vou analisar. Agora, para fazer isso, você precisa, na realidade, se capacitar para. Poxa, a gente vai ao médico, a gente paga ou no plano de saúde um absurdo por mês para poder usar o médico, e olha, se for para aquela coisa normal, na hora que tu tem algo mais sério, tu paga 500 conto, tu paga 400, tu paga 1.000 para ter uma consulta com alguém que realmente te atenda, né? E sempre com a indicação, com o ponto. Eu acho que essa é uma coisa da valorização da advocacia previdenciária que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Gente, passou o tempo que o advogado previdenciário era um despachante de luxo. Antigamente, você discutia muito somente fazer o quê? Ir pegar os carnezinhos, fazer conta, fazer o ponto e mostrar, discutir, registrar uma ou outra coisa. Acabou isso. Até nas aposentadorias mais simples, né, o próprio aposentadoria, salvo aquela do salário mínimo mesmo, mas as outras todas exigirão maior conhecimento, maior preparo e maior trabalho teu para cuidar com isso. Tá? Temos que valorizar. Deixa eu até ler, ó. Olha, o Guilherme está até dizendo aqui, no RGPS assumimos riscos altos, ou seja, se não, poxa, é chato que o Instagram fica, muita gente está, ou seja, se não cobrar nada do cliente, pode perder e você acaba trabalhando de graça. A advocacia previdenciária precisa se valorizar mais e mais. Eu concordo plenamente com isso. Agora, Kisley, nós estamos chegando aí na etapa, já indo para a etapa final aí de 10, temos mais uns 10 minutinhos, 12 minutinhos de live, mais ou menos, e eu queria lembrar a todos que estão aqui que amanhã nós teremos a Adriana Bramante aqui conosco, conversando sobre dissecando o PPP, e teremos sorteio duplo nesta semana. O livro do professor Kisley, cadê o livro, Kisley? Tá aqui, ó. Cadê o livro? O livro do professor Kisley, Direito Previdenciário Simplificado, uma capa bonita danada, né? E olha, muita gente já elogiou aqui. Eliseu, ótimo estar com você aqui, querido. Obrigado. Faz seus comentários aí. E olha, vamos ter o sorteio duplo. O livro do Kisley, junto com o professor Marcos, e o livro da professora Adriana Bramante, que nós vamos fazer amanhã aqui. Agora, Kisley, já se encaminhando aí para o final. Você falou inicialmente do conceito, da importância do planejamento previdenciário, da importância da cobrança de consulta, mesmo que seja de uma forma parcelada, mesmo que seja de uma forma indireta, né? E você também falou que depois ia conversar com a gente sobre sistemas, sobre cálculos, sobre dicas. Vamos lá. Tudo bem. Já vou cobrar consulta, já sei o que é planejamento previdenciário. E como é que eu faço um planejamento previdenciário? Então, vamos lá. Agora, principalmente, só para pontuar aqui, antes da gente também, só vou prolongar um pouquinho, professor, só o seguinte. Hoje, agora, a gente vai ter aqui, né, uma nova sistemática de cálculo, o que forçou o planejamento a ficar mais em alta, né? A nova sistemática de cálculo trazida pela reforma da Previdência, né, que complicou realmente a vida do segurado. E eu costumo sempre falar agora que a gente tem, professor Washington, 3 portas para abrir para o segurado, né? Até costumamos nas consultas comentar isso. Eu posso abrir 3 portas para o segurado. Eu vou abrir a porta do direito adquirido,
vou abrir a porta da regra de transição ou eu vou abrir a porta da nova regra, né? Da reforma, que essa daí realmente complicou lá na frente, mas aí para os novos e tudo mais, enfim. Então, a importância do parecer previdenciário, do planejamento, se tornou maior ainda. E eu só separei aqui a questão da sistemática, né, que hoje a gente vai ter uma sistemática de 100% dos cálculos, sem o descarte das menores, então o que complicou e deixou mais em alta ainda o planejamento, para saber se ele vai contribuir, e vai ter, de fato, contribuir um pouco mais para engordar essa RMI dele, né? Então, de fato, a imposição também das idades mínimas nas aposentadorias especiais, então vai fazer com que o planejamento entre mais em voga também. E a questão aqui, professor, do agrupamento e da complementação também das contribuições abaixo do salário mínimo, né? Que isso vai fazer com que se note e se trabalhe em cima disso com o planejamento previdenciário também, né? Com o parecer. E tirando isso também a questão do descarte, né? Atingindo a carência, a possibilidade de descartar aquelas menores ali que seriam um fator de diminuição da RMI. Dito isso, como é que a gente vai trabalhar? A gente tem que ter uma noção básica de cálculo, né? Não vamos fazer uma aula de matemática aqui, mas a gente tem que ter uma noção básica de cálculo. Existem vários sistemas que a gente utiliza e pode estar utilizando para fazer os cálculos, através, manualmente, incluindo os vínculos, ou muitas vezes extraindo isso do próprio CNIS, né? Os sistemas já fazem isso. Nós temos um sistema muito bom e gratuito aqui no TRF4 da própria Justiça Federal, é um sistema gratuito onde a gente pode trabalhar, a própria Justiça utiliza esse sistema de cálculo deles, então é algo que tu pode utilizar, é difícil eles contestarem, porque é o sistema deles que tu está utilizando, né? E fora isso, temos vários aparelhamentos aí de softwares e tudo mais. Eu cito, nós usamos no escritório o Prévios, né, onde eu consigo extrair do CNIS, SCRE e vários outros documentos ali para ter uma ideia do cálculo. Tem o próprio Previdenciarista, que a gente também utiliza, o SomPrev, que é um sistema também. Esses sistemas, a grande maioria, tu pode incluir os dados manualmente, né? Ou tu pode puxar extraindo eles do CNIS e ele vai te dar todo um relatório de tempo. Aí tu vai observar, vai verificar se está correto, não está, aquele tempo se está como especial, se não está, você trabalha toda essa sistemática dentro do próprio sistema. Ele vai te dar um relatório de tempo, quanto tempo falta, se atingiu, a questão das regras de transição, né? Agora o sistema já está moldado, principalmente o Prévios. Eu finalizo ali o cálculo, ele vai me dar as regras de transição para verificar em qual que eu encaixo o segurado. A partir dali eu já verifico valor, tempo, se já tem. E aí, chama novamente o cliente, o segurado, e a gente vai conversar. Ó, eu tenho esse valor X aqui que eu verifiquei, que se você se aposentar agora vai ser esse. Ou eu posso ter a remuneração X aqui, que vai estar ali também no próprio relatório, se você se aposentar daqui a 3, 4 anos. Então, o cliente, né, ele próprio, a gente joga para ele isso, né? Até um detalhe importante, professor Washington, é a questão, nesse momento do planejamento, muitos, não sei se o pessoal comenta, mas é importante um termo de responsabilidade até, inclusive, né? Porque muitas vezes você apresenta aquilo ali, ninguém está livre, depois de alguns anos o cliente retornar e dizer, eu peguei a aposentadoria porque o doutor disse que o cálculo era mais vantajoso, mas se eu pegasse essa aposentadoria agora era muito mais. É interessante fazer um termo de responsabilidade para eles assinarem, pelo menos para deixar formalizado que você instruiu ele, né, que ele está instruído de que aquele valor é aquele momento, que tem valores futuros, mas que seria o implemento depois, para deixar documentado. Interessante fazer isso. Ótimo isso. Esses são pontos muito, muito importantes. Eu até fiz a pergunta aí para vocês, gente, se vocês usam, né, na tua ficha de atendimento, se você utiliza essa questão, o termo de responsabilidade, quando faz o planejamento previdenciário. Que é muito importante você colocar a decisão, mostrar as opções e colocar a decisão na mão do cliente. Ele que tem de tomar essa decisão. Kisley, um outro ponto, né, na realidade aqui, que eu queria já ir a gente se encaminhando para o final, realmente, né? Eu estou vendo aqui que as pessoas, graças a Deus, que estão falando muito que utilizam,
né, o termo de responsabilidade. E já temos aqui também algumas, né, tipo a Laís, que está dizendo, nunca pensei em usar o termo para o planejamento. Ótima dica. Isso é muito importante. Ninguém está Gente, ó, livre, né? A gente acaba, né? cara, pensa no médico. Vai que, né? Pensa Então, no médico. deixa O eu médico pensar também, agora, é importante. o médico agora, você vai fazer qualquer cirurgia, você vai, às vezes, fazer usar uma anestesia de dente, o dentista, o médico pede para você assinar um monte de coisa lá dizendo que, olha, eu não sou alérgico, eu não sei o que, eu isso, eu me responsabilizo, eu autorizo. Né? Da mesma forma, a advocacia tem de fazer, principalmente quando se trata de uma coisa que é para a vida toda, né? Como é o caso da aposentadoria. Né? Agora, Kisley, tuas considerações finais aí, já encaminhando, fechando. O que é que você acha que a gente não falou? É um absurdo que nesse pouco tempo é muita coisa para falar, mas tem, o que é que você queria destacar? Passou algumas coisas, é só para a gente finalizar já, para não ultrapassar o tempo de vocês. A previdência complementar e a previdência privada, agora a partir do momento da reforma, daqui para frente, ela vai estar muito em voga, né? Então, nós que somos previdenciaristas, nós vamos ter que nos ater muito mais à questão da previdência privada e da previdência complementar. Isso não tem volta. É um caminho sem volta e que nós vamos começar a atuar muito no escritório, né? Os segurados que vão ter um valor X pelo regime geral e vão querer complementar essa renda. Então, a gente vai ter que começar a entender muito e entender bem da questão da previdência privada e previdência complementar. Tá? Um outro ponto, às vezes o pessoal costuma não atuar com tanta frequência, mas é o planejamento no sentido, mais às vezes até de precaução ou de consultoria da questão empresarial. Né, professor Washington, também para empresas, né? Nós temos hoje um mercado que ele, sem desmerecer nenhum profissional, claro, mas ele é muito trabalhado por contadores, advogados tributaristas que trabalham na parte do custeio, né? E essa parte nos pertence. Então nós temos que tentar aos poucos puxar ela para a gente, né? Puxar o nosso peixe. Então, é interessante também a gente voltar os olhos para essa questão empresarial, né, do custeio. Muitas vezes acabam colocando a gama dos fatos geradores, das contribuições, tudo no mesmo balaio e acabam contribuindo com tudo, né? Sendo que eu podia tirar desse balaiozinho várias contribuições que não tinham necessidade de haver essa contribuição, né? Fazer esse planejamento para esse empresário, para que ele não contribua mais sobre essas parcelas que não têm necessidade e restituir esses valores via Receita Federal. Então, é um planejamento previdenciário empresarial também que pode ser muito bem feito pelos advogados previdenciaristas. Vamos puxar esse território para a gente também. Hoje, dominado, né, voltando a falar, sem desmerecer os contadores, os tributaristas, mas é um terreno nosso, então a gente pode trabalhar em cima dele. Tá? Só para a gente finalizar, eu acho que era o que a gente não tinha. Ótimo. Não, e você falou num ponto muito interessante, e eu até que fixei agora para vocês aqui, www.ieprev.com.br/sala virtual. Tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou com um curso lá no IEPREV, eu sou diretor de Relações Governamentais no IEPREV, e estou com um curso lá que é o quê? Previdência Complementar, primeiros passos e grandes oportunidades para a advocacia. Olha lá, previdência complementar e grandes oportunidades. Perfeito. Por que eu falo isso? É exatamente o que o Kisley acabou de falar para a gente. Olha, agora, além de você ter que fazer, não dizer quando, mas como vai se aposentar, você vai ter também que começar a discutir o quê? A previdência complementar dele muito antes dele pensar na aposentadoria. Então, nós vamos ter que começar a pegar nossos clientes e fazer o quê? Falar dos filhos dele. Sugerir para os filhos dele que ele melhore a saúde financeira dos filhos dele por meio da previdência complementar. E, gente, você falou que a parte de gestão
tributária, de custeio, do recolhimento de tributos propriamente dito das empresas, é cuidado pelos tributaristas e pelos contadores. Muitas E vezes. a parte da previdência complementar é cuidada pelos bancários. Perfeito, São os perfeito. bancários que acabam empurrando, às vezes, o que não é necessário, às vezes não da melhor forma, acabam fazendo, às vezes, pressionado por outros aspectos, sem nenhum demérito, e Claro. também com que várias pessoas fazem isso de maneira adequada. Mas no bolo tem tudo isso que é colocado. Então, olha, gente, entra lá em www.ieprev.com.br, sala virtual, barra sala virtual. É um curso de 4 horas, um curso online, onde nós vamos mostrar isso. Kisley, eu quero, já estamos agora realmente bem no final, né? Eu quero te agradecer aqui. Coloca, por favor, eu vou te passar agora a palavra para você rapidinho fazer o teu fecho e depois eu vou fazer o encerramento aqui da nossa live, enquanto você coloca aqui o site de onde compra o teu livro. Perfeito. Tá? Então, primeiro, você se despede. Enquanto eu estou falando, tu coloca aqui o site onde compra o teu livro. Tá certo? Perfeito. Vamos lá, querido. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. E eu sempre comento nas aulas, nos cursos e tudo mais, a área previdenciária ela nos proporciona os advogados, nós sermos amigos e próximos e um ajudar o outro, né? Afinal de contas, a gente não está litigando contra ninguém, nós estamos litigando contra uma autarquia, né? O maior litigante do Brasil é o INSS, então nós não estamos litigando contra um, contra o outro, somos amigos e é importante que a gente possa se ajudar, né? Então, é alguém que precisa de um modelo, que seja, é alguém que precisa de uma dica, é alguém que precisa saber como é que funciona o sistema. A gente tem que se ajudar. Eu sempre procuro pontuar isso, né? Nós não temos que nos enxergar como alguém que vai, eu vou puxar o cliente dele, eu vou pegar o cliente dele. Não, a gente trabalha litigando contra a autarquia previdenciária e temos que nos ajudar para deixar cada vez mais fortalecida a advocacia previdenciária. Essa bandeira que o Dr. Guilherme Teles está levantando é importantíssima. Eu dei as dicas ali da consulta indireta, que é uma forma, por regime geral, de, às vezes, você conseguir, né, cobrá-los. Quem não tem condições realmente de pagar, direcione para a Defensoria Pública, que vai prestar um ótimo serviço de forma gratuita, mas o advogado realmente tem que se valorizar, né? Não tenha olhadinha, não existe isso. A gente estudou muito, a gente lutou muito, batalhou muito para atender de graça. Isso não existe, né? Então, a gente tem que se valorizar. E eu quero, no mais, aqui agradecer a presença de todos, a oportunidade da gente conversar, trocar ideias. Isso é sempre muito importante. Me deixo disponível para qualquer questionamento, inbox, Instagram. Vou botar o link aqui do livro, quem tiver interesse, mas o link também está na minha bio ali, então qualquer coisa eu estou sempre disponível. Na medida do possível a gente vai respondendo, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. E agradeço ao professor Washington pela parceria, pelo convite e a oportunidade de falar aqui com vocês hoje. Obrigado. Ótimo, ótimo. Coloca aqui o link, pessoal. Olha, ele vai colocar agora o link de onde ele compra, onde você pode adquirir o livro. E eu já conversei com vocês que nós vamos ter amanhã sorteio duplo. Então, amanhã vai ser passadas as regras. Vocês sabem, toda quarta e quinta, às 18h55, nós temos aqui o WB Convida. Hoje, com o professor Kisley Domingos, que nós conversamos sobre a importância do planejamento previdenciário, e amanhã nós vamos ter a Adriane Bramante conversando sobre o PPP. Nós vamos dissecar o PPP, conversar sobre as características. E teremos sorteio, na realidade, de quê? Do livro do professor Kisley Domingos, que é Direito Previdenciário Simplificado, né? E vamos ter também o sorteio do livro da professora Adriane Bramante, que é Dissecando o PPP.
amanhã, nesse mesmo horário, 18h55, e logo depois eu vou passar todas as informações sobre o nosso sorteio. Olha, Kisley, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Vamos, na realidade, marcar outros. Eu acho que a questão da valorização da advocacia como um todo, e em especial da advocacia previdenciária, é imprescindível. E você falou uma coisa muito bacana, ninguém concorre com ninguém. O mercado é grande, tem espaço para todo mundo. Eu costumo dizer, quem me acompanha aqui, eu sempre falo, na vida, uma hora você puxa, outra hora você é puxado. Então, você tem sempre de que, na hora que você está ensinando alguém, que você está apoiando alguém, lá na frente essa pessoa vai te encontrar, vai te ajudar, ninguém sabe o dia de amanhã. E vamos parar dessa história e todos juntos desenvolver e valorizar a nossa advocacia. E para encerrar, pessoal, eu quero fazer um convite para vocês. Eu estou com um curso online, então liberado para todo o Brasil, que é aqui na OAB-DF. É só entrar aqui no meu Instagram e lá dá todas as informações. E o que é, Kisley? É um curso sobre a reforma da Previdência, só que já atualizado com o novo regulamento da Previdência Social. Então, aquilo que lá atrás a gente tinha várias dúvidas de como que seria, né? Como que seria a implantação disso, você falou ali, poxa, contribuição complementar, como é que vai ser isso? Que a gente tinha dúvida lá atrás, agora já está tudo especificado. Esse curso ele vai ser pela OAB do Distrito Federal, OAB-DF, mas é aberto para todas as pessoas do Brasil inteiro. Eu conto com a presença de vocês lá. E para encerrar, olha, gente, bem aqui em cima tem duas carinhas, vocês estão vendo, na parte superior esquerda. Uma carinha é do professor Kisley, outra carinha é minha, do Washington, tá? O que é que você vai fazer? Se você segue o Kisley e não segue o Washington, é só clicar na carinha do Washington e você começa a seguir. Se você segue o Washington e não segue o Kisley, é só clicar na carinha do Kisley e começa a seguir. E assim, juntos, todos, estaremos integrados, sempre com muita novidade para vocês. Essa live vai ficar gravada, tá? Aqui no IGTV, para você ver, mandar para os seus amigos. Kisley, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado por dividir um pouco do teu conhecimento e pela tua posição de valorização da advocacia, de apoiar um ao outro. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço todo mundo pela atenção, todo mundo que interagiu conosco, todo mundo quer deixar um abraço para todos, às vezes a gente não consegue acompanhar aqui, que sobe muito rápido, mas eu quero agradecer a todos pelo carinho, qualquer coisa eu estou disponível, manda inbox que a gente vai conversando aí. Precisou, ótimo. Precisou, a gente está aí para ajudar, tá? Obrigado. Perfeito, gente. Boa noite mais uma vez, Kisley. Amanhã, 18h55, vamos aqui com a Adriane Bramante, tá? E sorteio duplo. Beijo grande a todos vocês, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.